A gente vai abrir aqui falando da vitória do Vitória com o nosso querido Arthur Silva. Então, Arthurzito, queria que você falasse aí para a gente começar a analisar aqui como é que foi a história desse jogo, dessa vitória importante do Vitória para cima do Juventude, um time que tem conseguido fazer uma campanha relativamente consistente na Série A, tá? O Juventude conseguiu encontrar um caminho de futebol, mas o Vitória conseguiu também encontrar atalhos aí, aproveitar as oportunidades que o jogo desenhou num jogo equilibrado, né, Arthuzito? É isso, Celso. É um jogo que dá pra gente falar que foi um jogo equilibrado, um jogo em que o Vitória não foi dominante, não dominou completamente o adversário, não foi um jogo tranquilo, mas que conseguiu o mais importante, que eram Uhum. os 3 pontos. Né? Uma partida super relevante para o Vitória, um confronto direto, uma chance da equipe sair da zona de rebaixamento, como você falou, o resultado coloca o Vitória fora da zona do rebaixamento. A notícia que a gente vê aqui do EN 45 fala em provisoriamente, porque ainda não tinha acontecido, né, o jogo do Fluminense. Com a vitória do Botafogo depois, veio essa confirmação de que o Vitória vai terminar o final de semana fora da zona de rebaixamento. E eu digo que era o mais importante porque o que o Vitória precisava hoje era dos 3 pontos. A gente viu várias partidas nessa Série A já em que o Vitória até jogou um futebol interessante, merecia ter melhor sorte, merecia ter conseguido mais pontos e não conseguiu. A gente pode falar aqui, por exemplo, do jogo contra o Vasco, em que o Vitória fez uma partida até que merecia pelo menos ali somar um pontinho contra o Vasco. A partida contra o Cruzeiro, que o Vitória teve um começo de jogo assim estupendo, dominando completamente o Cruzeiro, mas aí o vacilo de Neres, a equipe acabou entregando 2 pontos. E aí hoje um Vitória que não deu espetáculo, mas conseguiu a vitória. E aí falando da partida, hoje Carpini manteve a mesma estrutura de time que ele colocou em campo contra o Atlético Goianiense, isso significa a equipe com 2 volantes. Carpini, desde que chegou no Vitória, utilizou majoritariamente a formação com 3 volantes, e eu até defendi em muitos programas aqui a formação com 3 volantes, porque era uma formação que vinha funcionando muito bem, mas tinha um ponto dessa formação de 3 volantes que eu também já tinha falado aqui, que ela acabava, na minha opinião, tirando um pouco do brilho do melhor jogador tecnicamente do Vitória, que é Mateuzinho, que acabava tendo que cair pelas pontas, e eu gosto muito dele jogando pelo meio. Ele jogou assim contra o Atlético Goianiense, foi o grande destaque da partida. JPP fez a análise aqui com o Cássio no último programa e foi eleito o melhor da partida, assim, com sobras e com muita justiça. E Carpini manteve a formação. Existia até uma dúvida, né, se era uma formação ali que ia ser mantida só para equipes, vamos dizer, do nível mais parecido com o Vitória, né? Jogos em que o Vitória realmente ia tentar se impor mais ao adversário. Hoje era até um jogo em que isso se encaixava, porque estava enfrentando um Juventude dentro de casa. Então, é um daqueles jogos que você olha na tabelinha ali e faz, pô, esse aqui é um dos jogos que tem que vencer, é um dos jogos que a gente tem que se impor, é um dos jogos mais acessíveis na Série A. Não quer dizer que seja um jogo fácil, mas querendo ou não, numa competição como a Série A, tá nessa lista. E ele manteve essa formação com apenas 2 mudanças por motivo de suspensão. Ele perdeu Lucas Arcanjo, titular no gol, colocou Muriel, e perdeu também Alejandro, camisa 9 titular, e colocou Janderson na posição. Então, realmente, mudanças 6 por meia dúzia, um movimento mais simples ali para manter a estrutura da equipe. Falando do jogo propriamente dito, um jogo que começou com as duas marcações se destacando bastante, até mais ou menos ali os 10 minutos, a gente não teve basicamente nenhuma chance de gol. O Vitória tinha um pouco mais a bola do que o Juventude, tinha um pouco mais a iniciativa, como era natural, até porque o Juventude está na frente, então o empate para o Juventude não era um mau negócio. Mas o Vitória também não conseguia chegar. Por mais que ele tivesse mais a bola, não conseguia passar da defesa do Juventude. Por outro lado, o Juventude também não oferecia basicamente nenhum risco ao Vitória, as duas equipes se portando bem. Mais ou menos ali por volta dos 12 minutos, a gente fecha esse primeiro recorte de um jogo bem equilibrado, sem muitas chances, para um momento em que o Vitória se mostra melhor na partida. Né? Um momento que vai ali mais ou menos dos 12 minutos até os 25. É um momento de maior domínio do Vitória e com chances mais claras de gol. Tem primeiro uma chance num cruzamento na esquerda, né, que quase sai um gol olímpico, uma bola bem perigosa. Pouco tempo depois tem um lançamento de Muriel para o ataque, que Janderson acaba ganhando a bola, toca para Mosquito. Ele faz uma boa jogada levando para dentro da área, aciona Mateuzinho para chutar da entrada da área e Mateuzinho dá um chute colocado. O Gabriel, goleiro do Juventude, faz uma excelente defesa. Uma defesa assim muito boa mesmo. A bola tinha endereço certo no ângulo, salvando a equipe do Juventude. Talvez
essas tenham sido as melhores chances do Vitória ali no primeiro tempo. Tem outra até, na verdade, que é uma cobrança de falta com o Lucas Esteves. Ele cobra a bola bem fechada, todo mundo esperando ali uma bola de cruzamento, mas a impressão que eu tive é que ele tentou realmente chutar direto para o gol. E isso mais ou menos já ali, já próximo desse final desse recorte que eu falei de 25 minutos. Então teve esse recorte ali de maior domínio do Vitória. E por que é que eu digo que o recorte começa para o Juventude a partir dos 25? Mais ou menos aos 25 minutos é quando o Juventude tem o primeiro escanteio para ele no jogo. Até aquele momento, o Juventude basicamente não tinha chegado ao ataque. E aí, nesse escanteio, aparece uma grande arma do Juventude, que é a bola parada com o Nenê. A gente sabe da qualidade de Da Nenê com qualidade, a né? bola, o requinte, né, que ele tem. E aí ele conseguiu, nesse mesmo escanteio, ele consegue um cruzamento, que a bola é cortada, mas depois ela volta para ele. Ele faz um cruzamento, a bola acaba sobrando para Marcelinho na outra ponta, e aí ele acaba chutando para fora, basicamente sozinho, uma chance claríssima ali para o Juventude, que ele acaba desperdiçando, para a sorte do Vitória. E depois dali a gente começa a ter um recorte onde o Juventude está mais presente no ataque, chegando com mais perigo. O Vitória já não consegue mais ter chegadas perigosas ao ataque, e por outro lado o Juventude vai crescendo. Tem outro momento depois até que Marcelinho recebe a bola e ele meio que se enrola com a bola, sai com a bola e tudo. Então, dá pra gente dizer que Marcelinho ajudou muito o Vitória ali, porque ele teve duas oportunidades em que ele acabou tomando a decisão errada. Melhor para o Vitória, que não tem nada a ver com isso. E dentro desse recorte de maior domínio do Juventude, foi quando chegou ao gol a equipe do Vitória. Num lance ali de muito mérito de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo até que não fazia uma boa partida naquele momento. Para mim, até um dos piores do Vitória. Errando muito tomada de decisão, muito participativo, recebendo muita bola. O jogo do Vitória fluía mais pelo lado dele, pela esquerda. Mas era um jogador que não conseguia dar tanto segmento nas jogadas. Né? Mas num lance em que o Ian Souto, né, que é um velho conhecido da torcida do Vitória, acaba recuando a bola curta para o goleiro Gabriel. Carlos Eduardo se antecipou, foi inteligente ali, não desistiu da jogada, ganha na corrida ali de Gabriel e sofre um pênalti assim claríssimo e clamoroso. Até não dá para entender como é que o árbitro não marcou na hora, né? Não sei se o árbitro pensou de alguma forma em dar vantagem porque a bola sobra para Mosquito, mas o próprio Mosquito você percebe que ele hesita um pouco ali em fazer a jogada porque ele viu como quão claro foi o gol, então assim nem se configura de alguma forma vantagem para o Vitória naquele lance. Porque Sim. o lance que Mosquito recebe a bola não é ele sozinho para fazer o gol, algo assim que poderia dar uma ideia de vantagem naquela situação. Né? Era um lance que tinha já um marcador próximo dele, então nem fazia sentido. Mas depois o VAR de toda forma chama o árbitro marca, pênalti muito claro. Eu até vi muito Faz a torcedor do gente, Vitória. faz a gente pensar sobre como era possível, né? A gente tá acompanhando futebol sem VAR até agora, né, velho? Exatamente, exatamente. É surreal. Você imaginar que existia uma É, chance desse lance não ter sido marcado, por exemplo, ter seguido bizarro, o né? jogo, Pois porque é. era um lance assim muito claro, muito claro, assim, não há a menor discussão, sabe, sobre o lance, não precisava nem de replay, sabe? Foi um lance que Exato. na hora que a bola estava rolando ali, todo mundo percebeu que o pênalti foi claro. E eu vi muito torcedor do Vitória falando de expulsão do goleiro Gabriel no lance, só que a nova regra, né, que já faz até um certo tempo, não é nem tão nova mais, ela fala de que quando é A pênalti, nova regra já virou clássico, né? exatamente, E que é a questão lá do. quando um clássico é nova, né? Porque tem alguma coisa errada aí. Exatamente, já deve ter alguns anos aí essa regra, que é a questão da punição dupla, né? Se esse Exato. lance fosse fora da área, muito provavelmente Gabriel se levaria o cartão vermelho, que é o goleiro, e teria a falta para o Vitória. Como é um pênalti, para não ter uma punição dupla, a equipe do Juventude, que seria ter o jogador expulso e ainda o pênalti, é dado cartão amarelo. A exceção de se dar não dar o amarelo, dar o vermelho, é se o goleiro não disputasse a bola. Imagine que é, Carlos Eduardo, por exemplo, está passando com a bola, o goleiro vai e agarra ele. Nem tenta pegar a bola. Segura a camisa, derruba ele de alguma outra forma. Aí sim era vermelho, porque ele não disputou a bola. Naquele caso, a interpretação é de que ele disputou. Ele tenta alcançar a bola e erra o tempo. Mas ele Hum. tenta alcançar a bola. Ele não foi só no corpo do jogador diretamente, sabe? Então, por isso que ele acaba levando o cartão amarelo. Eu acho que a decisão da arbitragem foi correta. Na cobrança, Mosquito cobra, até chamou um pouco a atenção, né? Mosquito está cobrando, mas ele até deu entrevista no intervalo que ele pediu para cobrar, estava confiante, bateu no centro do gol, marcou 1-0 para o Vitória. Um resultado que provavelmente o torcedor do Juventude que estava analisando o jogo ia dizer que era injusto o resultado, porque era um momento até melhor do Juventude
Mas a Cela não tem isso de justiça, né? Tem competência. O Juventude teve suas oportunidades, não aproveitou. O Vitória aproveitou um vacilo claro do Juventude, tomou proveito disso, teve um pênalti corretamente marcado e aproveitou, abriu 1-0 e até cresceu um pouco ali na reta final do primeiro tempo. Teve até um lance depois que Mosquito finaliza para a defesa de Gabriel, um lance bem claro, mas que já tinha sido marcado impedimento. Né? Quando tem o replay, eu não achei o impedimento tão claro, mas realmente pareceu que Carlos Eduardo, no começo da jogada, estava na frente. Então, nem dá para considerar assim um gol perdido, porque a tendência é que a jogada nem fosse válida. E aí termina o primeiro tempo com 1-0 para o Vitória, um resultado muito importante para dar tranquilidade, né, para a equipe, porque você percebia dentro de campo que era um jogo tenso, né, principalmente para o Vitória, era uma decisão para o Vitória. E aí quando a gente volta para o segundo tempo, dá para perceber no começo do segundo tempo que isso muda um pouco, porque se o empate era confortável para o Juventude, né, eu tinha até falado no meu comentário, a partir do momento que ele está perdendo, ele sabe que é um Vitória que começa a se aproximar e não só o Vitória, é o Juventude que começa a ficar um pouco mais próximo ali da zona de rebaixamento se ele passa a rodada sem pontuar. Então, um Juventude que começa a ter um pouco mais essa questão dos nervos na partida e um segundo E tempo onde o tem, Vitória e tem cresce. a questão de a gente tentar entender como a eliminação na Copa do Brasil, ainda relativamente recente, né, sei lá, 10 dias aí, Sim, vai repercutir na campanha do time na Série A, né? Que até aqui vem fazendo uma caminhada consistente, mas chega nas quartas de final, é eliminado, e isso às vezes pode dar uma balançada aí nos anos, mexer alguma coisa dentro do elenco e tirar o time um pouco do trilho. Mas acho que já é um cara que tem esse juventude na mão, né? sim. Foi uma eliminação bem doída, porque assim, levou um gol no último minuto, basicamente, que tirou a chance dos Exatamente. pênaltis, né? Mas depois disso já deu uma resposta importante, que foi a vitória contra o Fluminense, Isso, né? A Fluminense, virada, né? né? Que estava até perdendo e Tirou, conseguiu uma virada. tirou a urgência de vencer, né? Não Sim, deixou dar uma sequência de derrota, né? É saber como exatamente. isso vai repercutir agora, até inclusive você perder para um concorrente direto, né? Total. E assim, foi uma vitória muito importante essa que o Juventude teve antes, porque se não tivesse essa vitória contra o Fluminense, tivesse perdido, que era o resultado que estava acontecendo, Tudo estava se hoje somando mesmo, até agora. hoje mesmo estaria um ponto o Vitória do Juventude. Então, assim, teria completamente inserido 100% na confusão que a gente fala ali da zona de 100%. rebaixamento, né? E aí, para o segundo tempo, o começo do segundo tempo talvez tenha sido o melhor recorte do Vitória no jogo, né? O Do Vitória volta Vitória, né? bem no segundo tempo, tem boas oportunidades. O Vitória poderia até ter matado o jogo ali no começo do segundo tempo. Teve chance para isso. Eu acho até que o torcedor talvez tenha ficado um pouco apreensivo, porque rola um pouco aquela questão de, pô, teve a chance, tem que aproveitar, não dá para vacilar, a gente sabe como é Série A. Mas para você ver, teve um lance logo com 5 minutos ali, que foi um erro de saída de bola do Juventude. E Mateuzinho aproveita muito bem, finaliza, a bola vai no travessão, um lance de perigo. Depois tem outra jogada de contra-ataque do Vitória, uma jogada muito boa de contra-ataque, rápido, saída com Cáceres, a bola depois chega na esquerda, há um toque ali na área para Mateuzinho, o Mateuzinho troca atrás, eu acho que é para Carlos Eduardo, ali eu acho que até rolou um pouco de preciosismo, poderia um dos dois ter finalizado, a bola acaba meio espirrada e depois tem uma finalização de Mosquito para fora. Depois a gente tem uma tentativa de Carlos Eduardo, que ele finaliza para longe. Nem acho que era a melhor decisão naquele momento a finalização, mas é 15 minutos ali do segundo tempo, em que o Vitória é completamente dominante. O Juventude realmente sentindo muito e o Vitória muito mais próximo ali do 2-0 de alargar a vantagem do que correndo qualquer risco atrás. Só que mais ou menos a partir dali, mais ou menos ali os 15 minutos, é quando a gente começa a ver uma queda de produção da equipe do Vitória, para mim, muito ligado aos jogadores que vieram do banco de reservas. Né? E aí já um spoiler, quando a gente for fazer a análise do campinho, para mim ninguém que veio do banco de reservas entrou bem Ninguém entrou na bem. equipe do Vitória. Pô, O, o pesa, time né, caiu velho? muito, total, caiu muito de rendimento depois que as Contribui peças muito foram para aquele alteradas. cenário de calor do Juventude, né? Mais pro fim da partida, né? Exatamente. Obviamente tem o Juventude que evoluiu um pouco, dá para se dizer, um Juventude que se lançou mais ao ataque já que estava perdendo, mas foi um Vitória que caiu de rendimento também. Né? E eu acho que muita questão individual. Né? Os jogadores que entraram não conseguiam dar sequência nas jogadas e a gente viu muito aquele cenário de não era um Juventude que tinha chances muito claras, que dava a sensação de que ia fazer um gol a qualquer momento, longe disso. Não era um jogo que você olhava e vai sair um empate a qualquer momento. Mas era um Juventude que tinha muita bola, muito próximo à área.
Porque o Vitória tinha a chance de fazer um contra-ataque, né? Até mesmo segurar a bola um pouco mais no ataque, levar perigo, mas não conseguia dar seguimento. Errava muito passe e ficava aquele jogo no bate e volta, bate e volta. A bola chegava no Vitória, mas com pouco tempo perdia e aí vinha o Juventude de novo. E querendo ou não, por mais que você não tenha finalizações, por mais que você não tenha Muriel trabalhando, porque verdade seja dita, Muriel basicamente só trabalhou nesse jogo uma finalização no segundo tempo, que a bola foi no centro do gol. Tirando isso, ele foi quase que um mero espectador do jogo. Mas querendo ou não, você fica naquela apreensão. Então, eu acho que a sensação que o torcedor do Vitória teve no final foi de uma certa apreensão, até mais do que deveria. O Vitória deveria ter tido um final do jogo mais tranquilo, deveria ter conseguido controlar um pouco mais a partida, segurar um pouco mais a bola. Mas, de toda forma, como eu falei até no início do meu comentário, o mais importante hoje eram os 3 pontos. Era conseguir essa vitória, era afirmar que está dentro do campeonato completamente, porque o Vitória, depois que perdeu do Vasco, passou um pouco essa sensação de que poderia se perder no campeonato e nem disputar tão fortemente para não ser rebaixado. Mas o Vitória não, mostrou com essas 2 vitórias que está dentro do campeonato, está na disputa. É uma disputa ainda muito difícil. A gente vê as equipes que estão ali envolvidas, são equipes que têm qualidade. O Corinthians, por exemplo, hoje, que ganhou de 3-0, tentando estreia de Memphis Depay, que está bem na Sul-Americana, está bem na Copa do Brasil, então mostra a qualidade do elenco. Você tem um Fluminense que já se recuperou bastante, então o Juventude, por exemplo, que poderia ser essa carta da manga, ainda está a 4 pontos, então não é uma disputa fácil, mas é muito importante o Vitória conseguir isso. E só para concluir, Celso, um ponto super importante que eu bati muito na tecla do Vitória no primeiro turno: vencer os confrontos diretos. O Vitória até Sim. agora no segundo turno pegou Cuiabá, pegou Atlético Goianiense, pegou Juventude. Venceu os 3. No primeiro turno, o Vitória não venceu nenhum dos 3. Então essa é uma diferença muito importante que o Vitória está tendo agora no segundo turno. Não Segurar, é, né, velho? Segurar a galera, né, bicho? não é o que vai ser suficiente por si só para a equipe escapar, mas é o primeiro passo. O primeiro passo para você conseguir a permanência é você vencer os confrontos diretos, vencer as equipes que, em tese, você tem maior chance para isso. E o Vitória está conseguindo, vai ter que dar o próximo passo, vai ter que vencer equipes que estão mais em cima na tabela, com toda certeza, mas é importante para dar confiança, para você segurar os adversários, porque quando você perde um confronto como esse, não é só os pontos que você desperdiçou, é o adversário se distanciando também. Né? Então, é, como eu falei, um resultado super importante e era o mais importante hoje, conseguir o resultado. Muito bem, velho, muito bem. Deixa eu mandar um abraço aí para a galera do Clube 45, tá? Nosso clube de apoiadores, a galera que está com a gente aí em todos os momentos e que forma conosco aí uma rotina, muito contato e muita resenha sobre todos os assuntos que você puder imaginar, tá? Se você puder colaborar e quiser colaborar, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code abaixo do nosso querido Arthur Silva e você vai ser direcionado direto lá para o nosso apoio. Se você tiver sem poder como fazer isso agora, você pode depois ir lá no apoia.se podcast 45 e dar essa moral para a turma, tá? Deixa também, agora eu pedi para o nosso querido Márcio Souza, o diretor da nossa transmissão aqui, trazer o campinho do Vitória para a gente começar a analisar aí o desempenho individual de cada atleta, tá? Para seguir na leitura do jogo. Artuzito, antes de a gente entrar no campinho, deixa eu te perguntar se você quer apontar mais algum outro aspecto relacionado à partida, à classificação, se a gente pode ir direto para as análises. Então vamos para as análises. Vamos para o campinho. O Tuzito, que tiver a gente mais a vai gente começar. fala aqui durante. Pronto, beleza. A gente vai começar falando de Muriel, que não trabalhou muito também, né? Apesar de o Juventude ter tido melhores momentos ali de recorte da partida no primeiro tempo, né? Metade ali para o fim do primeiro tempo, depois daquele bom momento do Vitória no segundo tempo, até os 15, 17 mais ou menos. O Muriel não teve tanto trabalho, não precisou ser tão acionado aí, né? Não, Celso, como eu falei até no comentário, o Muriel foi meio que espectador às vezes. Eu acho que ele passou segurança para a equipe do Uhum. Vitória. Quando precisou ser acionado, que foram poucas vezes, foi bem. Soube também controlar o jogo, né? Fazer aquela velha cera quando necessário, fazendo até de forma inteligente. Ele não levou, por exemplo, cartão amarelo, né? Então, eu acho que se comportou bem, mas não consigo colocar nada acima do razoável, porque realmente não foi um jogo que ele foi exigido. Ele fez o dele, mas o dele num jogo que não exigiu tanto.
como eu falei, o Juventude teve momentos ali em que ele tinha uma leve superioridade em cima do Vitória, mas não se refletiu isso em defesa de Muriel. As finalizações, as chances que o Juventude teve foram basicamente todas para fora, ou chances que nem chegaram a se tornar finalizações. Como eu disse, por exemplo, Marcelinho no primeiro tempo teve duas oportunidades. Uma ele chuta para fora, uma ele nem chega a finalizar, ele sai com bola e tudo. Então, não foi uma jornada inspirada de forma alguma do ataque do Juventude. E eu acho que o Muriel dá para colocar no razoável ali. Mas assim, é um razoável que poderia ser um jogo bem, só não vou colocar porque não foi acionado, mas fica uma menção positiva porque eu acho que ele passou mais segurança do que a torcida do Vitória até esperava, sabe? É Isso tudo razoável ele como se fez. fosse a nota de partida, né? A nota de partida foi baixa, né? É, exatamente, exatamente. É como se assim, nem tinha como ele ser acima disso, porque nem deram chance para ele ser acima disso. Perfeito, perfeito. Vamos agora com a linha defensiva, começando com Cáceres. Gostei da partida de Cáceres, tá? Eu colocaria o jogou bem nele. Cáceres é um cara que começou a temporada sem ter muitas oportunidades no Vitória. O titular era Zeca, né? Ele teve um problema ali de lesão. Quando ele voltou, já tinha o William Lepo sido contratado pela equipe do Vitória, ganhado a vaga. Mas de um mês para cá, um pouco mais do que isso, ele vem entrando como titular. E para mim hoje já é claro que Cáceres é o titular da lateral direita. Gostei da partida dele, participando bem no ataque, chegando bem. Como eu falei, teve uma jogada no começo do segundo tempo de um contra-ataque que ele parte na velocidade, ganha no drible, assim. Gostei da partida dele. Fica aí um jogou bem para Cáceres. Pois bem. Vamos agora também com a dupla de zagueiro, mas começando com o Neres. Eu vou colocar um razoável para Neres. Eu acho que Neres fez uma partida ok. Não teve nenhum erro que comprometeu, mas ele teve algumas pequenas falhas que acabaram não se tornando lances claros, às vezes até por demérito ali do Juventude, mas talvez contra uma equipe mais qualificada poderia ter cobrado preço. Então por isso que eu não coloco acima disso, mas também teve algumas jogadas que ele foi importante. Coloca ali uma média mesmo ali para Neres. E Wagner Leonardo, por outro lado, para mim, muito bem. Né? E aí, até spoiler, Wagner Leonardo, para mim, o melhor do jogo. Foi um gigante, Talvez forçando. um dos motivos para Muriel não ter tido trabalho, né? Exatamente, exatamente, perfeito, Celso. Assim, normalmente a gente vê essa dupla de zaga do Vitória funcionando bem. Falando de Wagner Leonardo e Neres, tirando aquele jogo contra o Cruzeiro, que Neres ali foi muito mal, porque basicamente o empate do Cruzeiro foi culpa dele. Nos outros jogos a gente viu uma dupla se comportando até de forma parecida. Em alguns jogos a gente até citou Neres acima de Wagner Leonardo. Hoje eu percebi Wagner Leonardo bem mais seguro do que Neres. Assim, muito bem mesmo. Assim, voltou. Fazia um certo tempo, não que Wagner tivesse mal, tá? Mas fazia um certo tempo que a gente não viu uma partida tão soberana de Wagner Leonardo, que hoje ele foi assim, soberano mesmo. Ganhou todas com tranquilidade, merece aí esse muito bem, com muito tranquilamente. Lucas Esteves, ó, inclusive Mas Souza já mandou aí o selinho de melhor da partida para Wagner Leonardo no spoiler lá, nosso querido Artuzito. Lucas Tá Esteves. justíssimo. Lucas Esteves jogou bem. Gostei também da partida de Lucas Esteves. Poderia até ser um muito bem, mas eu não vou colocar o muito bem, porque eu acho que Wagner Leonardo merece um destaque a mais ali, então por isso que eu vou colocar ele como muito bem. Eu acho que Lucas Esteves esteve mais próximo de Cáceres do que de Wagner Leonardo, por exemplo. Então por isso que o jogou bem para ele, mas eu gostei bastante da partida dele. Até Carlos Júnior comentou aqui, Esteves é nota 7 quase sempre. Exatamente, eu acho Esteves um cara extremamente regular, um Isso é cara que muito cresceu importante. bastante, Isso é importante muito. demais, velho. Dificilmente você vê ele fazer uma partida aqui, Celso, jogou mal. Normalmente ele É. fica. Ele dificilmente você vai ver também o muito bem. Ele fica ali entre o razoável e jogou bem. Mas para uma Série A, para um lateral, para esse tipo, essa posição ainda Pô, mais, é muito bom isso. Um cara que cresceu muito de rendimento na temporada. No começo da temporada era PK o titular. Então a história é até um pouco parecida com a de Cáceres, né? Embora ele fosse até mais usado do que Cáceres no começo do ano. Mas também é um cara que hoje é titular absoluto e ninguém nem absoluto. discute Pilar, PK né? voltar a ser titular. Exatamente. E ele hoje É. teve uma missão complicada, Celso, porque ele ficou com a marcação com o Lucas Barbosa, que é o principal destaque do Juventude na temporada, e Lucas Barbosa basicamente não fez nada no jogo, não conseguiu se criar em cima de Esteves, então boa partida de Esteves. Inclusive, Carlos Júnior aqui no nosso chat é, mandou essa quando você estava falando de Cáceres. Não sei como o Cáceres foi reserva por tanto tempo. Eu acho que o mesmo serve para Lucas Esteves, né? Não foi tanto tempo, mas de toda forma, importante aí que o Vitória tem encontrado
Dois laterais consistentes para essa Série A. Vamos agora para o meio-campo, começando com o Luan, Artuzito. Luan, para mim, dos titulares, foi o jogador que esteve mais abaixo da equipe do Vitória. Luan é um cara que a gente já falou isso aqui várias vezes. JPP, eu vi até que no programa passado comentou isso. Tem um papel importante na marcação, mas é muito limitado no passe, sabe? É até difícil, é como se ele tem um teto ali de atuação que ele não consegue passar porque ele falha muito nesse quesito. E é um quesito muito importante, né, para a equipe. Então, hoje Luan, por exemplo, principalmente no primeiro tempo, errou muito o lançamento e ele forçou, eu acho, muitas vezes um passe que ele não tem a qualidade e o refino para isso, sabe? É, não, eu acho que ele poderia ter sido até mais jogado de forma mais simples, até para ter ajudado melhor. Então eu colocaria o jogo mal para Luan. Eu entendo a questão da importância dele na marcação. Talvez Nenê não tenha tido um jogo tão bom na equipe do Juventude pela marcação dele, mas eu vou acabar colocando o jogo mal por essa questão de muitos erros, erros na saída de bola, lançamentos errados. Tem um lance, por exemplo, que Carlos Eduardo leva um cartão amarelo no primeiro tempo, que é uma jogada até bem temerária de Carlos Eduardo em cima do goleiro, e que Luan, que faz um lançamento completamente errado, assim, basicamente devolve a bola para o Juventude, aí o Juventude recua para Gabriel e aí Carlos Eduardo vai para essa disputa, enfim. Não gostei da partida dele. Muito bem. E Felipe Machado, o que é que você achou? Felipe Machado é um cara que eu vou colocar o razoável. Não acho que ele fez uma partida tão abaixo como o Luan, mas também não gostei muito da partida dele, tá? Ele é um cara que claramente tem qualidade no passe. Ele é o cara, por exemplo, das bolas paradas do Vitória. Então, tem um refino técnico, consegue distribuir bem a bola. Às vezes falta ele ter um pouco mais de atenção no jogo, sabe? Ser um cara mais rápido na partida. Às vezes nem tanto ele correr, mas deixar a bola correr mais rápido. Eu acho que ele às vezes prende o jogo mais do que o necessário. Hoje foi um pouco disso em alguns momentos. Ele oscilou ali entre momentos abaixo, oscilou entre momentos até interessantes. Salvo engano, o lance que tem, que quase sai um gol ali de Olímpico, que é a primeira chance de maior perigo do Vitória, é um lance com ele, mas eu vou colocar o razoável aí. Muito bem. E a gente agora vai de Mateuzinho. Jogou bem para Mateuzinho. Vode jogou bem, um cara, é o cara que faz o diferente na equipe do Vitória. No primeiro tempo, por exemplo, a finalização de maior perigo, né, tirando o gol, foi uma finalização dele que obrigou a uma grande defesa de Gabriel. Mateuzinho, no segundo tempo, ele rouba a bola logo no início, tem uma finalização na trave. Outras jogadas também que ele recebe, que ele limpa um pouco. Eu acho que hoje ele errou em alguns lances, assim, o que faz com que ele não chegue ao muito bem. Eu acho que na partida passada ele teve melhor. E também levou um cartão amarelo muito besta no segundo tempo. Porque foi um cartão amarelo por reclamação num lance assim que o Vitória estava vencendo. Às vezes você podia até dizer, não, levou um cartão amarelo por uma reclamação, mas que gastou um tempo e tal, mas nem aconteceu isso, sabe? Foi um lance completamente. Eu acho que foi um lance de impedimento. Que ele recebe a bola, é até um lance que ele falha tecnicamente no lance primeiro, porque ele recebe a bola, ele tem uma chance ali de começar, fazer mais rápido a jogada, mas ele acaba girando duas vezes, demora, e aí o lance que era de superioridade de numérica para o Vitória acaba se perdendo um pouco isso, e aí depois é marcado o impedimento. Aí ele vai reclamar do impedimento, leva um amarelo gratuito. Então, fez uma boa partida, tá, Mateuzinho, para que se deixe registrado, mas poderia ter sido mais, por isso que eu não vou colocar o muito bem e vou deixar no jogou bem. Mosquito. Jogou bem também. Gostei de Mosquito. Ele é um cara que participou do jogo até menos do que Carlos Eduardo em termos de receber a bola. O lado direito do Vitória, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo ali no começo deu uma equilibrada, mas na verdade no segundo tempo deu mais o lado direito do que o lado esquerdo. Mas o Mosquito participou até menos do que Carlos Eduardo, mas foi um cara decisivo. Além de ter feito o É o gol do contrário. É pênalti, Mosquito primeiro, Márcio. isso, é Mosquito. Carlos Eduardo não vai ser jogou bem não, já spoiler. Mas Mosquito foi decisivo no lance do pênalti. O lance, por exemplo, da finalização de Mateuzinho perigosa é uma jogada dele. Teve outras boas jogadas. É um cara que a gente falava daqui no Vitória, eu falava há muitos programas que o Vitória precisava de pontas. O Vitória precisava evoluir nessa posição. A gente falava desde o início do ano, né? O Vitória não vai conseguir ir para a Série A com o Oswaldo sendo o principal ponta. O Vitória precisa de mais opções. E Mosquito, claramente, é um cara nesse nível que o Vitória precisava.
sabe? É um cara realmente acima e vem jogando dessa forma, vem mostrando isso, jogou bem aí para ele. Muito bem. Então agora vamos falar de Carlos Eduardo. Você já falou aí, não jogou bem, né? O Carlos Eduardo para mim vai no razoável, tá? Carlos Eduardo tinha tudo para ser jogou mal, mas ele não vai ser jogou mal por causa do mérito no lance do pênalti, que é um mérito total dele. Um lance que ele acredita na jogada, acredita no erro ali do zagueiro, vai em cima, ganha e um jogo um lance que decidiu o jogo, então é super importante. Mas eu já tinha falado até no meu comentário, era um jogador que não vinha bem. Carlos Eduardo estava junto com o Luan ali, os piores do Vitória no primeiro tempo, mas que foi decisivo num lance crucial. Mas ele não conseguia dar seguimento às jogadas. Teve algumas jogadas até inventando muita firula, sabe? Eu me lembro logo no começo do primeiro tempo tem um lance que ele inventa um chapéu assim que não deu em nada, obviamente. Então, ele é um cara que tem algumas características que eu gosto muito, que ele é muito voluntarioso, ajuda na marcação, corre o campo inteiro, não se esconde do jogo de forma alguma, sabe? É aquele jogador que normalmente os técnicos gostam, porque trabalha muito para a equipe, mas precisa melhorar tecnicamente para conseguir ajudar melhor o time. Eu vou colocar o razoável aí para ele. Então, razoável para Carlos Eduardo. Para a E gente razoável também para completar, Janderson. Boa. pronto, Por para a gente favor. completar o time titular, Janderson também vai de razoável. Isso. E agora, pelo spoiler que você deu, é daí para baixo, né, companheiro? Sim. E para ser rápido, eu vou colocar os cinco como jogou mal, tá? Eu acho Putz, que em velho, níveis, olha o combo, olha esse combo, velho. Olha, velho. em níveis diferentes, eu não vou colocar ninguém no muito mal, porque talvez até caberia, por exemplo, um Lauan, um Zé Hugo, caberiam no muito mal. São caras que não conseguiram dar sequência nas jogadas. O William Oliveira poderia ser um cara melhor do que eles, mas eu acho que cabe a gente fazer essa análise como todo mundo não jogou mal, para ficar até retratado aqui como o banco não ajudou o Vitória na partida de hoje, Aí, sabe? aí é Para muito mim, difícil, né, velho? Fala muito sobre esse cenário que a gente viu ali da reta final, além também do fato do placar, né? Mas também fala muito do desenho ali do jogo, daquele calor territorial, né? De posse de bola que o Juventude teve, né? Na partir da metade do total, segundo tempo, principalmente, né? total, assim, tem uma parte ali que é um mérito do Juventude de ter crescido no jogo, mas para mim a maior parte foi essa queda de rendimento do Vitória, e não só no aspecto defensivo. Eu acho que a equipe caiu no aspecto defensivo. Por exemplo, Carlos Eduardo para mim era um cara que ajudava mais na marcação Lucas Esteves do que Everaldo conseguiu ajudar. E Everaldo teve um lance, por exemplo, que ele dá um vacilo na marcação, na jogada, e aí tem a finalização que é a única que Muriel defende, que o chute vai no meio do gol. Foi um vacilo de Everaldo, por exemplo. Mas para além da questão de marcação, eu acho que isso pesou muito para o Vitória não ter desafogo. O Vitória não conseguia recuperar a bola e tocar e sair, pensar o jogo, tranquilizar um pouco mais. Era sempre errando passe, errando bastante, devolvendo a bola. Zé Hugo não conseguiu dar sequência basicamente nenhuma jogada. Lauan não conseguiu ganhar nenhuma jogada basicamente na disputa. Ricardo Hiller errando muito passe. Como eu falei, são níveis diferentes porque o William Oliveira eu acho que ele ajudou mais do que os outros, mas eu vou colocar todo mundo aqui no jogou mal porque eu acho que fica até estampado ali uma grande dificuldade que o Vitória teve hoje. O banco de reservas não ajudou quando foi necessário e foi um banco que foi todo acionado e até meio cedo, né? Porque o Vitória tinha feito duas paradas e logo pouco tempo depois da segunda parada, Janderson sente cãibras, tem que fazer a terceira parada e aí para não morrer com uma substituição a menos, Carpini coloca já tanto o Lauan como o Zé Hugo. Ele acaba antecipando o que seria ali a última parada no jogo. Então, eu acho que vale aí esse retrato. E só rapidinho sobre Janderson, que eu não comentei antes, mas por que é que eu coloco o Janderson no razoável? Janderson é um cara que hoje ele conseguiu não atrapalhar o time. Hoje ele conseguiu dar sequência em algumas jogadas. O lance lá que tem da finalização do Matheus no primeiro tempo é um lance que ele ganha no lançamento. Alguns lances ele veio disputar aqui na ponta, ajudando os pontos a ganhar a jogada. Então, por mais que tenha suas limitações, por mais que tecnicamente muitas vezes não consiga ajudar, mas Janderson hoje foi um cara útil, foi um cara que não causou problemas ao Vitória. E quem acompanha aqui o podcast há mais tempo, quem acompanha a equipe do Vitória, sabe como o Janderson vem deixando a desejar. E eu acho que hoje foi uma partida até acima do nível que ele normalmente oferece. Carpini, Jogou bem.
colocar o jogo bem aí para Carpini. Eu acho que a equipe do Vitória, como eu falei, não deu show, mas foi uma equipe eficiente, uma equipe que soube buscar o resultado. Poderia ter sofrido menos, poderia, mas aí eu acho também que quando você tem o banco entrando tecnicamente mal, é um negócio que foge do controle do treinador, não dá para colocar na conta do treinador. Acho que ele fez o que poderia fazer, manteve o esquema com dois volantes e Matheusinho centralizado, foi uma decisão correta dele, um esquema que ele colocou contra o Atlético Goianiense, funcionou, manteve hoje. Então acho que cabe essa valorização positiva aí para Carpini e cabe também situar, pontuar, Celso, porque quando o Vitória perdeu do Vasco, existiu um movimento na torcida do Vitória de falar em demissão de Carpini. Porque era uma parada de Copa do Mundo, depois você ia ter 2 jogos acessíveis, então, querendo ou não, era meio que a janela, talvez a última janela de mudança no Vitória na Série A. E eu falei aqui junto no programa, acho que era Fábio que estava comigo, eu disse, velho, eu acho para mim uma loucura, porque se o Vitória hoje disputa, não cair, é muito pelo mérito de Carpini, que conseguiu fazer o Vitória ser competitivo, conseguiu fazer o Vitória jogar uma Série A disputando ali, na briga difícil, mas disputando. E eu acho que hoje, depois você vê que teve a manutenção e a equipe conseguir 2 vitórias, conseguir encontrar uma nova forma ali de jogo, com o Mateuzinho centralizado e tudo mais, está provado que realmente foi uma decisão correta manter ele no comando. E é isso, a Vitória vai até o final brigar com o Carpini, com toda certeza, e a gente espera que dê certo, né, nessa disputa. Muito bem, Artuzito. Deixa a gente, então, com esse print aí da atuação do Vitória, nessa vitória para cima da equipe do Juventude de Jair Ventura. E aí, meu caro, a gente finaliza, tá? Se você quiser, nosso querido diretor está perguntando se você quiser distribuir aí o segundo e o terceiro para a gente completar o pódio, mas que não é obrigatório. Mas se você quiser Acho que fazer essa cabe. distribuição, então vamos lá. Acho que cabe. Eu vou colocar Lucas Esteves como medalha de prata Boa. e vou Condizente aí com os colocar fanáticos. isso, e vou colocar Mosquito com a medalha de bronze. Boa. Poderia ter sido Mateuzinho, mas eu vou colocar Mosquito pelo caráter decisivo ali também, ter batido o pênalti, chamou a responsabilidade, participou bem do jogo. Mas se fosse Mateuzinho ou Cáceres também dentro do pódio, estaria bem representado. Eu acho que esses 5 foram realmente os que tiveram acima da média aí na atuação de hoje. Muito bem. Então, assim, Artuzito, a gente finaliza, tá, a nossa análise do Vitória.